A mensagem da última ceia do ano, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 43, diz o seguinte: olha, quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Verso 44, então diz, quem diz? O espírito maligno que saiu e não tinha onde pousar. Ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, perceba, e chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, os quais, entrando, passam a habitar na casa. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Obrigado. Que ela seja o alimento necessário para a noite de hoje, o refrigério para a nossa vida, direcionamento, alinhamento. Que o Senhor nos conduza em verdades espirituais essa noite, para que nós possamos não apenas, Senhor, nos alegrar na tua palavra, mas também sermos corrigidos de maneira que isso glorifique o teu nome, quando voltarmos para nossa casa, quando voltarmos ao trabalho, quando voltarmos às nossas atividades. Senhor, abençoa-nos, é o que oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, última mensagem de ceia desse ano. E eu quero que você perceba, porque essa mensagem carrega um princípio espiritual que muitas vezes nós deixamos passá-lo desapercebido. O que nós não notamos na leitura desse texto é que nós temos uma pessoa, nós não sabemos o processo de libertação, nós não sabemos como se deu a libertação dessa pessoa. O que nós sabemos é, ela estava cativa e agora fora liberta do espírito maligno. Ou seja, alguém que estava prisioneiro do diabo, agora as cadeias se abriram e ela foi livre de tudo aquilo que o diabo a oprimia. Diga comigo, ela teve vitória. Diga mais uma vez, ela teve vitória. Ela estava presa e agora ela foi liberta. Agora, o que essa passagem nos ensina é o que a maioria de nós comete de erro. Qual erro, pastor? O erro de lutar pela libertação, o erro de lutar pelo milagre, o erro de lutar pela bênção. Pastor, como assim o erro de lutar pelo milagre, de lutar pela bênção, de lutar pela libertação? Como assim o erro? Porque veja, a Bíblia diz que esse homem teve a vitória. O espírito maligno saiu dele e andou por lugares áridos. Só que em determinado momento, não encontrando um lugar onde ele pudesse adentrar, ele disse: voltarei para minha casa. Ele chamou de casa. Ele chamou de habitação, e ele disse: eu voltarei para lá. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele encontra a casa limpa, varrida, adornada, e então antes de entrar, ele chama 7 espíritos piores do que ele, e entram juntos, e fazem daquela casa a sua habitação. Pastor, eu não entendi, qual foi o erro disso? Qual é o erro de orar pela libertação, orar pelo milagre? Eu não consegui entender. Veja, esse homem, ele recebeu a vitória, ele recebeu a libertação, mas ele não soube mantê-la. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: mais do que receber um milagre, nós precisamos aprender a mantê-lo. Veja, se você somasse todas as bênçãos de Deus ao longo do ano de 2023, foram várias.
O problema foi que muitas das bênçãos que nos foi dada, nós não conseguimos mantê-las, perdemos, simplesmente pelo fato de não estarmos mantendo a conquista. Uma coisa é eu ser abençoado, outra coisa é eu manter a bênção que me foi dada. Nós não batalhamos para manter da mesma forma que batalhamos para conquistar. Dificilmente. Cometemos esse erro em várias áreas da nossa vida. Oramos tanto para Deus nos dar uma família, que ali na frente acaba em um divórcio. Mas espera aí, eu me lembro de você estar orando, jejuando, buscando para Deus te dar uma família, e você orava, e você lutava, e você esperou em Deus, e agora que Deus te deu, você não vai lutar da mesma maneira para mantê-la? É assim que funciona. Nós somos leões para receber a bênção, mas somos gatinhos para defendê-la. Nós não temos o mesmo ânimo para manter a bênção, da mesma forma que nós temos para conquistá-la. E isso se torna um problema seríssimo na nossa vida. Veja, deixa eu dizer algo para você. O inimigo já entendeu, o diabo já sabe, ele não pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Não, você não entendeu não, vou repetir. O diabo já sabe que ele não pode impedir a bênção de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças. Ele já sabe, eu não posso impedir. Mas tem uma coisa, se o diabo não pode impedir, então ele vai tentar sabotar. É interessante quando nós lemos uma passagem onde a Bíblia diz que um homem saiu e semeou a boa semente no campo. E ele foi dormir. E a Bíblia diz, e à noite veio o maligno e semeou a má semente junto. Sabe qual foi a consequência disso? É que ambas as sementes cresceram. Cresceu a semente boa e cresceu a semente ruim. Por que isso aconteceu? Porque quando o diabo sabe que não pode impedir, ele vai tentar sabotar. Quando o diabo sabe que não pode impedir o milagre de alcançar a sua família, então ele vai tentar sabotar de alguma maneira. Como, pastor? Plantando uma semente maligna no meio. Diga para quem está do seu lado, o diabo já sabe. O milagre de Deus vai alcançar você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Ele já sabe disso. Agora, pastor, se ele já sabe, então o que ele vai fazer? Plantar uma sabotagem. É por isso que o tema dessa mensagem, coloca aqui, Fê, para a gente. Como chama a mensagem de hoje? Mais uma vez, o diabo sempre vai tentar sabotar aquilo que não pode impedir. Nós pensamos que o diabo está impedindo a bênção de Deus de chegar na nossa vida. Não está, ele não pode. Ah, você não entendeu. Porque tem pessoas que estão assim, pastor, porque está demorando, porque as coisas não acontecem, e a gente pensa dessa forma, se está demorando, se algo não acontece, é porque o diabo está impedindo. O diabo não pode impedir o milagre, o diabo não pode impedir a bênção de Deus, mas ele pode sabotar o princípio que está acontecendo. É aqui que eu quero que você preste atenção. Diga para quem está do seu lado, você quer ser abençoado? Diga para ele, você tem certeza disso?
Diga para ele de novo, você quer viver de milagre? Diga para ele, você tem certeza disso? Sabe, a maioria das pessoas não querem viver de milagre. Não querem, presta atenção, não querem viver de milagre. Porque viver de milagre é perigoso. Diga comigo, viver de milagre é perigoso. Não é para qualquer pessoa viver de milagre. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Olha o que está escrito. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. Diga comigo, eles foram ver Lázaro. Deixa eu dizer algo para você aqui, aprenda uma coisa. Quando o milagre acontece, é aqui que está a importância de você entender o princípio. Quando o milagre acontece, ele abençoa uma família. Vou dizer de novo, quando o milagre acontece, ele abençoa uma família. Mas quando você testemunha o milagre, ele abençoa muita gente. Quando o milagre acontece, ele abençoa poucos, que é só aqueles que estão ali. Mas quando você compartilha o que aconteceu, isso abençoa muitos. Olha o que está lendo aqui. Jesus havia acabado de ressuscitar a Lázaro. E as pessoas ficaram sabendo do testemunho de Lázaro. E aí a Bíblia diz que Jesus chegou nessa região. E aí eles não foram lá para ver Jesus. Eles foram lá para ver Lázaro. Essa é a importância do testemunho. É bênção quando o milagre acontece. Mas ele alcança poucas pessoas, aqueles que estão ao redor da pessoa. Mas quando esse milagre é testemunhado, então ele abençoa muitas pessoas. Diga comigo, Jesus tirou Lázaro da morte para a vida. Diga, milagre. Agora presta atenção no verso 10. Então, os principais sacerdotes decidiram. O que eles decidiram? Mas Lázaro não tinha morrido. Jesus não trouxe ele para a vida. Diga, aconteceu um milagre na vida de Lázaro. E aí sabe o que os sacerdotes queriam fazer? Matá-lo de novo. Porque se tem uma coisa que incomoda a religião, é crente que vive de milagre. Você não entendeu? Que pena que nós estamos carnais demais, irmãos. Falar de milagres hoje é difícil. Lázaro apareceu como alguém que Jesus tinha tirado da morte para a vida. E sabe o que essas pessoas queriam fazer? Matá-lo de novo. Porque essa é a sabotagem que o inferno tenta plantar na nossa vida. Aconteceu um milagre na vida dele? Não importa, vamos matar. Vamos enterrar, vamos esconder, não vamos contar, vamos tentar de alguma forma apagar o brilho daquilo que Jesus fez na vida dele. É por isso que você tem milagres acontecendo e ninguém compartilha nada, porque foi sabotado na sua vida. Você diz, não pastor, eu não quero contar não. Gênesis 37, 17. Gênesis 37, 17. O homem disse: saíram daqui, e eu os ouvi dizer, vamos a Dotã. É José. José estava indo atrás dos irmãos. Então José foi atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar. Diga comigo assim, antes de José ter um sonho, ele não era ameaça para ninguém. Ninguém queria matar ele. Não, diga de novo. Antes de José ter um sonho, ele não tinha problema com ninguém. Foi apenas ter um sonho que ele criou problema com muita gente. Deixa eu dizer para você, Deus vai te dar um sonho.
Não, eu vou falar para cá. Deus vai te dar um sonho. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, cara, esse cara é maluco demais. Como é que ele vai sonhar com uma coisa dessa? Isso é muito grande para ele. Ele não cabe dentro desse projeto, ele não cabe dentro desse sonho. Esse sonho é grande demais. Vamos fazer alguma coisa para pará-lo. O que eles não sabem é que não pode parar o sonho de Deus. Não pode, não pode. Quer viver uma vida normal? Quer viver uma vida sem problema? Seja como todo mundo. Pensa como todo mundo. Não ouse escrever sobre salvação familiar, porque ela é individual. Não toque nesse vespeiro. Pense como todo mundo pensa. Pense dentro da caixa. Fale o que todo mundo fala. Haja como todo mundo faz. Não. Diga comigo, um sonho. Que Deus te dê um único sonho. Mas que esse sonho consuma você dia e noite. Que você, quando estiver orando, ore por isso, fale sobre isso, deixe as pessoas perto de você dizendo, meu Deus, esse camarada está ficando maluco. Por quê? Porque Deus me deu um sonho. Um sonho. Eu sonho com a minha família na igreja, pastor. Eu sonho com o meu negócio aberto. Eu sonho, pastor, com milagres acontecendo à minha direita e à minha esquerda. Eu sonho orando pelo enfermo, ele sendo curado. Eu sonho sendo pastor de uma congregação. Eu sonho atravessando as nações para pregar o evangelho. Deus lhe dará um sonho e o diabo não vai se intrometer nele. A única coisa que você precisa entender é que existem certos tipos de sabotagem. Como eu aprendi que sabotagem é algo que nós fazemos toda hora. Existe a autossabotagem, aquela que você faz contra você mesmo. Você se autossabota. Alguém lhe dá um projeto, você diz, eu não posso. Está se autossabotando. Você diz, meu Deus, como assim não pode? Você faz isso todo dia, como é que você não pode? Existem vários tipos de sabotagem. Eu quero dar para você algumas delas, que eu considero como uma sabotagem espiritual. Se você destravar, olha eu falando para destravar. Volta, rebobina. Não é destravar. Pode apagar, apaga, está ao vivo, volta. Não é destravar, não. Esquece. Se você aplicar isso na sua vida, é porque senão daqui a pouco eu já estou falando, pega o código. Anota aí, sabotagem número 1. Formas de sabotagem espiritual. Sabotagem número 1, anote ela. Sabotagem por separação. Diga comigo, sabotagem por separação. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Olha o que está escrito. Sabotagem por separação. Palavras de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer onde? Onde? Na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Primeira sabotagem que nós somos submetidos na nossa vida é a sabotagem por separação. É achar que nós podemos alguma coisa fora da videira. É achar que nós podemos alguma coisa fora de Cristo, fora do corpo.
Jesus disse: você só pode dar fruto se estiver em mim. Fora de mim, nada você pode fazer. É aquela pessoa que ela ora: Senhor, por favor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. O milagre acontece. Sabe o que ela faz? Ela está fora do corpo. Ela abandona o corpo. Ela não permanece no corpo. Por quê? Porque ela acha que agora ela pode se sustentar. Muita gente, depois de receber o milagre, se separa do corpo. Agora eu não preciso mais do corpo, mas o que ele não entendeu é que ele só tem o que tem porque está ligado à videira. É o pensamento do pródigo. O pródigo disse para o pai: pai, dá aquilo que é meu porque eu vou embora. O pai lhe deu a parte da herança. Ele saiu rico, ele saiu abastecido, mas ele não entendeu que a herança que ele tinha era porque estava no ambiente de paternidade. Ao longo do tempo, enquanto se distanciava do pai, ele foi perdendo tudo aquilo que tinha, porque o que nos mantém próspero é enquanto nós estamos ligados à videira. É por isso que há um movimento nos últimos anos de desconstrução do corpo. Você não precisa estar na igreja. Você não precisa do corpo. Você não precisa estar em comunhão. Você não precisa estar com os irmãos. Você pode fazer isso da sua casa. Não, você não pode fazer isso da sua casa. Existem bênçãos que só acontecem no corpo. É por isso que o diabo cria tanto problema na igreja. A sabotagem acontece para que as pessoas digam assim: eu não quero mais fazer parte desse corpo, eu não quero mais estar na igreja, eu vou procurar outro lugar. Por quê? Porque isso é uma sabotagem. Até alguns anos atrás, para nossa decepção como evangélicos, nós não tínhamos no quadro do IBGE evangélicos não praticantes. Isso não existia. Não existia no censo evangélico não praticante. O que é isso, pastor? Aquele que se considera, mas não frequenta. Hoje já está no IBGE. Hoje já é estatística dada ao seu crescente número de pessoas que acreditam que podem viver uma vida fora da videira. Isso é uma sabotagem para viver uma vida fora do corpo. Isso não existe. Jesus disse: se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Esse foi o erro de Salomão. Salomão começa a sua vida conectado em Deus, a ponto de Deus lhe dar uma sabedoria que não deu a homem nenhum. Mas como Salomão termina prostrado diante de ídolos por causa de mulheres. Aquele que começou bem terminou mal. Aquele que começou ligado na videira terminou desligado dela. Aquele que começou ligado, dando fruto, sendo uma bênção, terminando o templo, terminou adorando a postes ídolos, porque se desconectou da videira. Querido, não existe vida fora do corpo. Nós não somos a igreja perfeita, não temos o modelo de igreja perfeito, nós somos gente. Uau, eu estou diante de um monte de querubim, eu sou gente, então, diga amém, pelo menos para mim, eu sou gente. Eu vi um monte de auréola balançando, asas de fogo, pessoas. Nós somos gente. Sabe o que vai acontecer com a gente, Cristiane? Vai ter momentos, Cris, que você vai olhar e vai dizer assim: cara, quanto tempo você já está aqui, Cris? 11 anos. Já deu para passar bons momentos aqui, não dá? Momentos que voltou para cá dizendo: eu nunca mais volto naquele lugar. Primeiro dia? Ô Cris, ajuda eu também, filha, tem um monte de gente aqui. Ah não, vou mudar de personagem. Esse personagem foi ruim demais. Era para ter acontecido no meio do trabalho, no primeiro dia.
Trata o coração da Cris, Senhor. Mas sabe o que a gente descobre? Que a gente é gente. E quando nós descobrimos que a gente é gente, só há um caminho. A gente se perdoa e continua. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Eu te perdoo, mas eu vou para outro lugar. Você diz, como assim? É como um casal, o marido perdoa a esposa e diz assim, eu te perdoo, mas eu vou para outra casa. Você mora aqui, eu vou para outro lugar. Diz, não. Perdão é perdão. Às vezes eu estou aqui segurando. Esse negócio não está pegando fogo não, né? Está meio estranho isso aqui. Às vezes eu estou aqui com o cálice, nessa noite feliz, a gente está aqui trocando cálice, uma bênção, de repente chega alguém e diz assim, você me perdoa? Aí você já começa assim, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu aprontei, mas o que foi que eu fiz? Que a gente fica perguntando, assim, cara, o que foi que eu fiz? Porque, veja, às vezes você tem algo contra mim, vou me usar aqui, você tem algo, mas você nunca me deu a oportunidade de pedir perdão. Aí você fica se sabotando, dizendo, está vendo, olha lá o pastor, mas você nunca me deu a oportunidade de falar, de me defender pelo menos. Sim, irmão, pelo amor de Deus, você entendeu errado, ou você entendeu certo e eu quero te pedir perdão. Você nunca deu. Talvez você nunca deu oportunidade para um irmão se explicar e pedir perdão, mas você mantém uma sabotagem no seu coração para te manter afastado do corpo. Não! Essa noite é a noite do corpo. Não há membros dessa casa divididos. Nós somos um corpo para a glória de Deus. Nós vamos nos sabotando. Olha essa palavra em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6:10. Vamos ler a partir do verso 10. Olha o que Deus já exortou o povo. Deuteronômio 6:10. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, estava falando da terra que eles entrariam, Canaã. Deus já está dizendo, quando Deus colocar vocês na terra que mana leite e mel. Verso 11, olha o verso 11. Casas cheias de tudo que é bom, as quais nunca encheste, poço que nunca cavou. Não, você não está lendo o mesmo texto que eu. Pede licença por irmão. Diga, irmão, você me dá licença? Dá uma chacoalhadinha nele, diga assim, você está acordado? Você está lendo o mesmo texto que eu? Você está lendo? Diga para ele assim, olha, eu vou ler para você, eu vou ler para você o que é a bênção de Deus. As pessoas não sabem o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus é essa. Qual é a bênção de Deus? Primeiro, você vai entrar em uma casa cheia de tudo que é bom. Começou a entender. O que está escrito aqui? E casas. De novo. Diga assim, a partir de hoje, eu creio na bênção de Deus. E a bênção de Deus é casas. Só que, olha só, a casa está cheia de todo o bem. O que está escrito ali? As quais? Diga, isso é a bênção. A bênção de Deus é aquela que enriquece o homem e não lhe acrescenta dores. Sabe o que significa isso? Você recebe o que nunca trabalhou para receber.
Deus vai encher a casa de alguém com algo que você nunca trabalhou para receber. Isso se chama milagre. Olha o texto. Casas cheias de tudo que é bom que você nunca trabalhou para encher. Poço que você nunca cavou. Vinhas e oliva que você nunca plantou. Sabe o que eu quero? Veja. Alguém está trabalhando agora para você colher nos próximos dias como milagre. A única coisa que Deus pede, verso 12. Olha o que Deus, a bênção de Deus vai alcançar, amém, glória a Deus. Cuidado. Depois que tudo isso acontecer, cuidado. Para quê? Guarda-te, cuidado, para que não... Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe lidar com milagre. Tem gente que quando o milagre alcança, a primeira coisa que ela faz é se esquecer de Deus. Pastor, Deus me deu uma casa tão maravilhosa, tem piscina, tem churrasqueira. Aí ao invés de estar no culto domingo, sabe o que está fazendo? Churrasco. Não, pastor, é que chegou uns amigos na hora do culto. Mas claro que vai chegar amigo na hora do culto com piscina e churrasqueira. Diga comigo, a bênção de Deus na minha vida nunca será maior do que Deus. Nunca, jamais. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu lado e teu choro, é contigo, é por ti. Um dia eles vão entender, Lolo. Aí eles vão. Você viu? A Lolo estava falando. Como é que é a bênção de Deus, Lolo? A bênção de Deus é adiante, por detrás, do lado, do outro. Aí todo mundo fica assim, a bênção de Deus. Não, ela está profetizando o que nós estamos pregando. É a bênção de Deus na dianteira, na traseira, de um lado, do outro, até a 1000ª geração. Essa é a bênção de Deus. Escreva aí, número 2. A sabotagem por cobiça. Número 2, sabotagem por cobiça. Pastor, como assim? Veja, olha que coisa interessante. Deus tira o povo de Israel do Egito, coloca eles para peregrinar no deserto, dá para eles o maná e uma ordem:
Sabe qual era a ordem do maná? Peguem apenas para o dia. Amanhã, outro maná. Só que tinha aquele que era cobiçoso demais, ele não queria apenas para o dia, ele queria guardar para o dia seguinte. Sabe o que acontecia, pastor? Estragava, apodreceu, estava cheio de bicho. Porque é aquele que não se contenta com a provisão de Deus, ele está sempre querendo mais. E quando você busca por mais, quando não tem capacidade, aquilo se transforma em bicho, aquilo estraga. É por isso que você tem pessoas que ganham muito e não tem nada, porque vira bicho, estraga. Porque está dando conta de um valor que não tinha condições para administrar. Olha que coisa interessante, Davi tinha todas as mulheres que quisesse à sua disposição. Ninguém negaria uma filha ao rei. Mas ele não se contentou com isso, ele quis a mulher de Urias. Ele cobiçou a mulher do outro. Ele tinha várias, essa é a palavra de Natã para ele. Quando Natã chega para repreender Davi, a parábola que Natã conta para Davi é a seguinte: um homem tinha muitas ovelhas, está falando de Davi. Ele poderia escolher qual mulher ele quis, mas ele cobiçou a mulher do outro. A sabotagem por cobiça é algo que o diabo planta no nosso coração, a infelicidade pelo que nós temos. Eu não consigo ser grato pelo que tenho. Eu acho que sempre vou ser mais feliz se eu tiver o outro. Eu tenho esse tablet, mas eu vou ser mais feliz se eu tiver o outro tablet. Eu tenho esse computador, mas eu vou ser mais feliz se eu tiver o outro computador. Eu tenho esse carro, mas eu vou ser feliz mesmo se eu tiver o outro carro. Isso é sabotagem por cobiça, que não te deixa ser grato pelo que tem. É por isso que aquilo que você tem, mas está cobiçando o que não tem, aquilo acaba se estragando e perecendo, porque você não cuida do que tem, porque você está de olho naquilo que não é seu. Não existe uma prosperidade que te afaste de Deus. Toda prosperidade precisa te trazer para mais perto de Deus. Toda prosperidade que te afasta de Deus é riqueza. Nós estamos falando de prosperidade. Prosperidade é aquilo que te traz para perto de Deus. Leia comigo as palavras de Agur. Olha as palavras de Agur. Provérbios, de número 30, verso 7. Olha que palavra extraordinária nós temos aqui. Duas coisas, Agur está dizendo, são palavras de um homem chamado Agur, ele está dizendo: peço-te que não me negue duas coisas antes de morrer. A primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. Boa coisa. Não me des a pobreza, nem o quê? Olha, nós estamos falando de um livro de sabedoria. Agur está dizendo: Senhor, eu quero te pedir, não me dê a pobreza. Ele está falando de um extremo. E ele também está falando, não me dê também ele está falando de um outro extremo. Agora, olha o ensinamento que ele deixa. Dai-me apenas, de novo, dai-me apenas, para que na fartura eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Percebe o que é a riqueza? A riqueza te faz confiar em você mesmo. A riqueza faz você confiar no seu saldo bancário, na sua conta. É aquele momento que você diz assim: se eu tiver eu faço, se eu não tiver eu não faço. Você confia em si mesmo. Se o recurso dá conta, você sonha. Se o recurso não dá conta, você não sonha. Quem é o Senhor? Porque tudo aquilo que eu quero eu posso comprar. Tudo aquilo que eu quero eu posso fazer. Quem é Deus? Para que eu preciso de Deus? Mas ele também diz: ou empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa palavra de Agur é extraordinária.
Senhor, me ajuda a encontrar o equilíbrio da vida. Esse equilíbrio é o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4. Eu aprendi. Aprendeu o que, Paulo? Eu aprendi a ter em abundância e aprendi a estar em necessidade. Eu aprendi a comer muito e aprendi a ter fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a ser feliz com aquilo que já temos. Diga comigo, a gratidão. Mais uma vez, diga, a gratidão é a chave para que eu tenha mais. Eu estou lá dentro do meu carro e eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque esse é o carro que o Senhor tem para mim hoje. Agora, é Ele que o Senhor tem para mim. Essa gratidão, esse sentimento é o que me habilita a ter outro melhor. Agora, aquele que você... Irmão, as pessoas às vezes, presta atenção, as pessoas pensam que a gente entra dentro da casa, dentro do carro, reparando as coisas. Por exemplo, se a gente for visitar a casa de alguns, a louça está lá ainda. Não, pastor, é porque daí a gente janta, lava de uma vez só, não tem 2 serviços, faz uma coisa só. Oi? Ah, está esperando o marido. Deu o recado para o Anderson em público. Ué. Diga, gratidão. É o que me habilita para o outro nível. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A gente entra dentro do carro da pessoa, a pessoa já começa assim, pastor, não liga não, o carro tem problema, o carro isso, o carro aquilo. Eu falei, irmão, eu não estou nem aí se o carro tem, vai andar, vai empurrar. Não importa, não é disso que nós estamos falando da sua capacidade de conseguir ser grato pelo que tem agora. É disso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos aqui agora tratando. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Vem aqui falar agora também aqui. Não, vem aqui então falar. Oi? Se não for dentro da mensagem, está de banco. Em novembro, no comecinho de novembro, que o apóstolo falou sobre o extraordinário, sobre milagres, eu saí daqui do culto, estava eu, Lucas, indo para a casa da minha mãe, e o nosso carro era uma bênção, glória a Deus por isso, e eu queria um carro com ar-condicionado. Aí eu peguei, a gente estava virando aqui a rotatória, eu peguei, coloquei a mão no carro e eu falei assim, Senhor, eu te agradeço por esse carro, porque ele nos leva a todos os lugares, a gente viaja com ele, a gente tem tudo com ele, mas eu creio e recebo que nós vamos trocar de carro. Na mesma semana que isso aconteceu, e nós fomos, e é milagre. Nós conseguimos comprar o nosso carro com ar-condicionado, com tudo completo. Isso é gratidão ao Senhor por tudo que nós temos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Isso é ser grato, cara. Que carro que é? Oh, glória! Meu Fiat 2016. Diga para quem está do seu lado, a gratidão vai te levar a lugares que você nunca imaginou que chegaria. É, pastor, hoje você está morando lá no 14º andar do prédio, hein? Que coisa boa, hein? Eu digo assim, camarada, quando eu estava na Nova Paulista, dizendo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu até agora, ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém falava. Olha, o pastor mora na Nova Paulista, cara. No Horacil de Lima, 481, ninguém falava. Dizia, agora o pastor está morando no prédio, né? Você não é bobo não, hein? Porque a gente não entendeu o que é gratidão a Deus. Nós não conseguimos enxergar isso. Número 3. Fica tranquilo, tem 10 pontos só. É a última do Animal, por favor, se segura aí. Sabotagem por argumentos. Em João capítulo de número 9, acontece algo extraordinário ali, Vitor. Jesus cura o cego. E o problema já começa ali com a pergunta dos discípulos, Senhor, quem pecou? Foram eles ou seus pais para que ele nascesse assim? Os argumentos já começam a trabalhar nessa hora. Quer dizer, a gente quer encontrar uma razão, por que ele está desse jeito? Irmão, presta atenção. Se nós queremos viver uma vida de milagre, uma das coisas que precisam ser desarmadas são os argumentos. Não se vive milagre com muitos argumentos, não adianta. Mas Jesus cura o homem mesmo assim. Aí depois é que começa o problema. Porque daí esse homem vai até o templo e as pessoas começam a perguntar, peraí, não era você que estava ali na porta do templo, era cego? Esse era eu, mas agora eu estou curado. Diz assim, então não era você. As pessoas começaram a levantar argumentos para dizer, esse homem não era o cego, é outro homem. E as pessoas, não, é ele mesmo. Diz assim, então alguém vai chamar o pai dele. Eu quero que o pai e a mãe dele venham aqui para dizer que esse homem era cego mesmo. Porque nós precisamos de argumentos para acreditar no milagre. Milagres não precisam de argumentos. Ou vivemos de milagre, ou vivemos de argumentos. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue. Diga, tem o meu conhecimento. Diga, tem o meu conhecimento e o conhecimento de Deus. Eu preciso levar o meu conhecimento cativo ao conhecimento de Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, eu levo diante do Senhor. Não é nada. Isso longe do Senhor não serve para nada. Isso longe do Senhor não presta. Isso longe do Senhor não tem função. Todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Sabe por quê? Argumentos são perigosos, Alexandre. Tem um texto que a gente não entendeu. E eu quero tentar dar para você uma nova perspectiva desse texto. Cantares de Salomão 2,15. Cantares 2,15. Olha o que Salomão disse. Cantares 2,15. O que está escrito aqui? Apanhai-nos as que fazem mal. Isso, presta atenção.
Salomão chama a atenção para um princípio muito interessante aqui, pastora Rosa. Ele diz o seguinte, olha, cuidado com as raposinhas. Sabe o que são as raposinhas? São aquelas que você não observa, ela entra debaixo da vinha e começa a destruir toda a plantação. Só que o que a gente nunca parou para pensar é que ela entra na vinha, Pedro, pequena. Mas à medida que ela vai se alimentando da vinha, o que acontece com ela? Ela cresce. E aí então a gente aparece e diga assim, a gente se assusta dizendo, uau, de onde saiu essa raposona? Ela entrou pequena. Ela entrou imperceptível, mas ela se tornou uma raposa grande porque ficou escondida se alimentando. Sabe qual é o nosso problema? São pequenos argumentos que entram na nossa mente, mas que vão ficando escondidos e sendo alimentados. E quando sem perceber, se tornou uma raposa grande que está destruindo tudo. Esse é o problema da mágoa. Esse é o problema da falta de perdão. É uma raposinha infiltrada, mas que está se alimentando dia após dia. E quando a gente menos espera, ela devastou toda a nossa plantação. É aquele argumento que começa pequeno, você não pode. Começou lá atrás, você não vai chegar a lugar nenhum. Foi uma raposinha, entrou para o meio da vinha, se perdeu, dizendo, pastor, eu nem me lembrava disso. Quantas situações que a gente está conversando com os irmãos, numa mesa de discipulado, e aí de repente, às vezes, pastor, eu nem me lembrava disso. Porque estava escondido na vinha. E agora está consumindo toda a plantação. Cuidado com a sabotagem da raposinha. Não, pastor, isso aí é coisa pequena, isso aí não tem problema não. Sabe aquela pessoa que chega e diz assim, não, pastor, está tudo bem. Esquece isso, deixa para lá. Eu estou bem. Uma semana depois, a raposinha virou uma raposona. Está acabando com tudo. E aí a pessoa que estava bem, agora não está mais bem. Por quê? Porque permitiu a infiltração de algo pequeno, mas que ao longo do tempo se transformou em algo terrível. Número 4, sabotagem por pecado. Evangelho de João 5,14. Evangelho de João 5,14, olha só. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha, já estás curado. Quem está escrito aqui? Parece que a gente ouve essa palavra só Jesus falando para a mulher adúltera. Não, Jesus disse para esse homem também, não peques mais. Para quê? Irmão, tem crente que se permite ser sabotado pelo pecado, está indo tão bem, está crescendo, está prosperando, está indo, está rompendo, de repente permite que o pecado derrube de lá de cima. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você permite isso? Diga para quem está do seu lado, por favor. Diga mais uma vez, por favor. Use todo o esforço da sua vida para não cair. E quando não tiver mais força, peça auxílio do Espírito de Deus. Mas por favor, não caia. Lembra que eu disse, a gente luta como um gatinho. Sabe, eu fico lembrando das palavras do apóstolo Paulo dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A gente não tem marca de luta contra o pecado. Ah, pastor, eu caí. Sim, tá, eu vou até aceitar que você caiu. Mas onde é que estão as marcas de tentar não cair? O que você fez para impedir isso? O quanto você lutou? Deixa eu dizer algo para você aqui. E a gente já pula para o próximo. Sansão caiu. Sansão caiu. Com quem Sansão caiu? Diga, com Dalila. Com quem Sansão caiu?
Agora, entenda uma coisa. O que Dalila perdeu? O que Dalila perdeu? Dalila não perdeu nada. Quem perdeu na história? Sansão. O problema é esse. O problema é que a gente não coloca na balança o que a gente vai perder ao fazer o que está fazendo. Sansão não colocou na balança o que perderia ao aceitar a proposta de Dalila. Sansão perdeu tudo. Dalila não perdeu nada. Essa é a sabotagem do pecado. O pecado não te deixa ver o que você vai perder. Uma família linda, porque alguém foi sabotado pelo pecado. Perdeu uma oportunidade de emprego maravilhosa, porque foi sabotado pelo pecado. Perdeu uma oportunidade ministerial extraordinária, porque foi sabotado pelo pecado. A gente não precisa ir longe, nós temos inúmeros exemplos em Bauru. Irmão, Bauru tem homens que eram para ser extraordinários no reino de Deus, mas que foram sabotados pelo pecado. Número 5, sabotagem por egoísmo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. Segundo o livro dos Reis, 7, 9. Olha o que está escrito aqui. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Mas agora, vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Sabe o que está acontecendo aqui? A cidade estava cercada pelo inimigo. Esses homens são 4 leprosos que estavam fora dos muros da cidade, estavam passando fome, eles iam morrer. Então eles tomaram uma decisão: vamos até o campo do inimigo, porque quem sabe os inimigos deixam a gente viver por lá. Só que quando eles chegam no campo, no arraial dos inimigos, os inimigos tinham fugido e deixado todo o tesouro para trás. 4 homens que ficaram com tudo. Sabe o que eles disseram? A gente não pode ficar com essa notícia só para a gente. A gente precisa ir contar essa notícia para todo mundo. Porque todo mundo precisa desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando aqui e agora. Olha para quem está do seu lado e diga assim: deixa eu te dizer algo. Muito melhor do que receber é quando você compartilha. Lembra da parábola dos talentos? O homem que recebeu um talento, o que ele fez? O que ele fez com o talento? Enterrou. Sabe o que é isso? Egoísmo. É só para mim. Eu vou deixar aqui guardadinho, enterradinho, ninguém vai mexer, nós não vamos ter problema, nós não vamos perder, vai estar tudo certinho aqui. Não. A gente não atua por egoísmo. Só há um motivo de Deus estar abençoando a sua vida, para que você abençoe outro. Olha a palavra desse homem. E isso não pode nem esperar amanhã. Tem que ser feito agora. Você já percebeu? Quando é algum problema, a gente não tem hora para ligar por irmão. Já percebeu isso? Você já recebeu ligação 3 horas da manhã, diz assim: pastor, você estava dormindo? 3 horas da manhã. Não, irmão, que isso, pode falar, estava aqui. Eu estava esperando em vigília a ligação. 3 horas da manhã. Rapaz, deixa eu falar um negócio. Antigamente, presta atenção, antigamente era o Rodinaldo que passava em casa às 7 horas da manhã. O Rodinaldo era terrível, rapaz. 7 horas da manhã o bicho saía da recado e passava em casa. Falei, mas rapaz, que negócio maluco é esse, mano? Esses dias tá lá em casa, pleno sábado, o interfone.
Mas que negócio que é esse? O Eric, em casa, 7 horas da manhã, rapaz. Mas que negócio de Eric, 7 horas da manhã em casa, rapaz? Acordou eu, mano. 7 horas da manhã, Tamires, pelo amor de Deus, filho. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, que Ele disse? Sabe uma coisa que nós estamos aprendendo aqui nessa casa? É dar. Nós ainda não aprendemos. Eu não posso dizer que essa é uma lição aprendida, mas eu posso afirmar que nós estamos aprendendo. Porque a palavra de Jesus é: melhor é quando você entrega do que quando você recebe. Isso é a palavra de Jesus. É bom quando você ganha algo extraordinário, mas muito melhor é quando você dá. É por isso que vem as primícias. O domingo de primícias, ele vem exatamente para a gente ser liberal, abençoador, entregar ao outro. Vai chegando essa época do ano, as pessoas vêm, só sabem chegar essa época do ano e falam assim: ah, vai estar na primícia, né? Esse relógio vai estar na primícia? Vai? Pode ver, ó, Rodolfo não vem mais de blazer, o Vitor não está vindo mais de blazer, porque vai chegando a primícia, os irmãos não vêm mais de blazer. Vai que alguém... Hã? Esse número não serve para você, não serve, fica tranquilo. Deus não falou nada ainda. Esse é 50 a mais. Número 6, sabotagem por medo. Já estamos terminando. Sabotagem por medo. Mateus 14, 30. Olha o que está escrito. Mas sentindo o vento, está falando de Pedro na tempestade, o que está lá? De novo. Mas sentindo o vento e começando a submergir, clamor: Senhor, salva-me. Pedro desceu do barco cheio de fé, irmão. Extraordinário, milagre, caminhando sobre as águas. Quando ele entendeu o ambiente, ele teve medo. E o medo fez com que ele afundasse. Se tem algo que é uma sabotagem terrível na nossa vida, é o medo. O medo não deixa a gente fazer nada. Aliás, o medo faz com que a gente afunde. O medo paralisa. E lembra que quando eu estou falando de medo aqui, eu não estou falando de um mecanismo natural de defesa, algo bom, benéfico, não. Eu estou falando do medo que não permite o controle. Ele se torna incontrolável. Então ele também é chamado de pânico. Porque ao invés de eu governá-lo, ele me governa. Me paralisa. Presta atenção, eu prefiro falhar fazendo alguma coisa do que falhar por omissão de não ter feito nada. Esse é um medo. É isso que levou aquele homem a enterrar o talento, por medo. Vai que dá errado, perdi, deu errado. Não, eu prefiro falhar, porque fiz, do que falhar por omissão, por causa do medo. Último, sabotagem pelo passado.
Número 7 e último. Diga comigo, sabotagem pelo passado. Você se lembra quando Jesus encontra a mulher samaritana? Jesus faz uma pergunta para aquela mulher para que ela acesse o seu passado. Então Jesus pergunta para ela, mulher, onde está o seu marido? É isso? Ela diz, Senhor, eu não tenho. Dissesse bem, porque você teve 5. E o que você está agora não é seu. Olha que coisa extraordinária. Jesus acessou o passado daquela mulher não para condená-la. Jesus acessou o passado daquela mulher não para trazer sobre ela um peso, mas para mostrar para ela uma nova vida. Uma nova perspectiva. Sabe qual é o problema nosso? O problema é que nós usamos o passado para condenação. Diga para quem está do seu lado, não permita que o passado, por mais terrível que ele seja, destrua o seu futuro. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 5. Olha o que está escrito. Termino com esse texto. Ao que disse, Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Perceba que esse texto ele é dividido em passado e futuro. Qual era o passado? Nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Qual seria a reação natural da maioria das pessoas? Não, o mar não está para peixe hoje. Deixa esse negócio de peixe para lá, vamos fazer outra coisa, vamos procurar outra coisa. Mas quando nós estamos diante de Jesus, o passado não interfere no futuro. Vou dizer de novo. Quando nós estamos diante de Jesus, o passado não interfere no futuro. Qual era o passado? O passado era, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Qual é a palavra? Lance a rede do lado direito. E qual é o futuro? Sobre a tua palavra. Não é sobre o passado. Não é sobre o que eu vivi, não é sobre o que eu passei, não é por causa dos meus traumas, não é por causa da minha frustração, não é por causa da minha vida, é sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. O passado não determina o futuro quando nós somos apresentados a Jesus. Olha o que Pedro está dizendo. Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas diga assim, a partir de hoje, entre o meu passado e o meu futuro, existe um mas. Era viciado, drogado, prostituta, adúltero, isso, aquilo outro, mas não tinha esperança, não tinha vida, não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha saúde, mas eu não era ninguém, um rejeitado, um frustrado, mas ai meu Deus, sobre a tua palavra. Não é sobre o meu passado, é sobre a palavra de Jesus. Não se trata de quem eu era, se trata da palavra dele. Pastor, mas olha para o passado. Não olhe para o passado, olha para a palavra de Jesus. Como é que você acredita numa pessoa dessa? Eu não acredito na pessoa, eu acredito na palavra. Filipenses 3,13. Agora eu termino.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que eu faço? É que, de novo, 1, 2, 3 e... Diga comigo. Esquecer das coisas que ficaram para trás. Você já está ficando cansado, né? Está cansando. Ó o Rodolfo já até se esticou na cadeira. Diga comigo, primeiro eu preciso me esquecer. E depois? Primeiro, depois. Sabe qual é a lição? Primeiro resolva o passado. Depois você avança. Porque se você tentar avançar sem resolver o passado, aquilo vai se tornar um fardo que vai fazer você caminhar mais lento. Tem gente até hoje, está avançando, mas ele está avançando com peso nas costas. Por quê? Porque não resolveu o passado. Esquecer não é você dizer, eu vou esquecer, não. Eu nunca mais vou me lembrar. Não. Esquecer é resolver. Resolver o passado não é fácil, mas precisa resolver. Não, deixa aí, as coisas vão se acertando. Não. Resolva o passado. Prossiga para o futuro. Curva a sua cabeça por um instante.